Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Questões de Concursos Públicos. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos resolver 3 itens da Banca Sebrasp. A Banca Sebrasp é a banca responsável pelo concurso da Polícia Federal e nós estamos atualmente com 2 concursos em pauta. O primeiro é para agente administrativo, onde você pode fazer apenas com ensino médio, e ainda para cargos administrativos, que é o nível superior. A prova para esse concurso é agora, dia 29 de junho. E o outro concurso é para agente, escrivão, papiloscopista, delegado e perito criminal em diversas áreas. A prova para esse concurso será dia 27 de julho. E para todos esses cargos, com exceção de delegado, nós temos a disciplina de raciocínio lógico. Então nós vamos mostrar neste vídeo hoje 3 itens, da Banca Sebrasp referente a essa disciplina de raciocínio lógico. Pessoal, para o melhor entendimento desses itens que nós vamos resolver, é importante que você tenha um conhecimento sobre as tabelas verdade. Então eu vou deixar um vídeo aqui, o link de um vídeo que eu tenho no meu canal, onde eu explico a construção dessas tabelas. Então é melhor que você assista primeiro esse vídeo, explicando como se constrói as tabelas, entender como é cada tabela, para depois você partir para entender esses itens que nós vamos resolver, ok? Pessoal, gostaria de pedir também que vocês deixassem um like, que vocês se inscrevessem no canal e compartilhassem. Isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos para o início do vídeo. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Então, se Pedro não é músico, então André é servidor da BIM. Se André é servidor da BIM, então Carlos não é um espião. Carlos é um espião. A partir dessas premissas, julguem o item a seguir acerca de lógica de argumentação. Então, aqui eu tenho 2 premissas. Se Pedro não é músico, então é uma premissa. Tenho aqui outra premissa. E aqui eu tenho uma verdade. Carlos é um espião. Então, tenho 2 premissas que eu preciso analisar se Pedro realmente é ou não músico, se André é ou não servidor. Certo? Para depois a gente analisar o item e dizer se é correto ou se é errado o item que eles propõem aqui. Ok? Então, vamos analisar primeiro a questão. Então, nessa questão, o que eu fiz? Eu chamei de P, Pedro é músico. Ok? E note P, que é a negação, Pedro não é músico. Q, eu chamei que André é servidor da BIM. E R, Carlos é um espião. Então, Carlos é um espião, eu já sei o valor lógico dele, porque o problema me dá. Carlos. Então, sei que o valor lógico de R é verdadeiro, é verdade. Então, eu tenho o valor lógico de R e eu tenho 2 premissas. Note P implica em Q, porque note P, porque se Pedro não é o músico, é o note P, então André é servidor da BIM, implica em Q. E tenho a premissa 2, certo? E eu tenho que descobrir agora os valores lógicos de P e Q, porque eu já sei o valor lógico de R, Eu já sei que R é verdadeiro, então preciso descobrir os valores lógicos de P e Q. Então, como é que nós vamos descobrir os valores lógicos de P e Q? Se eu já tenho o valor de R, então eu vou partir da premissa 2, para me descobrir o valor de Q. Então, partindo da premissa 2. Premissa 2 é essa daqui. Q
implica em not R. Eu já sei que R é verdadeiro. E aqui eu tenho a tabela da implicação. Que implica em not R, eu tenho essa tabela. Então, eu já tenho que vir para a prova sabendo como montar uma tabela dessa daqui, que é da condicional. Então, nessa tabela, eu já sei de antemão que a única opção que essa tabela é falsa é a opção em que Q é verdadeiro, okay? E not R é falso. Então, eu só tenho essa opção como falsa. As outras três opções aqui, ó, a 2, a 3 e a 4, são opções verdadeiras para essa implicação. Então, o que me interessa, na realidade, são as opções verdadeiras para essa implicação. Então, eu parto do ponto que eu só analiso as verdadeiras e agora eu vou verificar o valor de R, que é o que eu já tenho. Tá? Então, o de R eu já tenho. Então, o R é verdadeiro, que eu sei que é verdadeiro. E o not R é o quê? Se R é verdadeiro, not R é falso. Então, meu not R eu sei que é falso. E eu tenho só esta opção aqui, a 3, olha. Só tem a opção 3 aqui, ó. Só tenho essa opção como sendo meu not R falso, olha. Só tem essa opção aqui. Eu tenho not R falso. Então, é essa linha que me interessa. E nesta linha, qual é o valor de Q? Nesta linha, o valor de Q é falso. Então, eu já tenho que meu Q é falso. Então, já descobri meu valor de Q. Agora, eu preciso saber o valor de P. Ok? Entenderam como eu encontrei o valor de Q? Então, vamos agora encontrar o valor de P. Para o valor de P, eu vou usar a premissa 1 agora, porque eu já tenho o valor de Q e quero encontrar o valor de P. Vou usar a premissa 1. E aqui, novamente, eu tenho uma implicação. Então, nessa minha tabelinha da implicação, só me interessa, como eu falei, onde eu tenho a implicação verdadeira. Só me interessa isso aqui, ó. Só me interessa aqui, da linha 1 à linha 3. Essa linha 4 não me interessa. Então, eu olho para cá. Q é falso. Eu já sei que é falso. E onde é que eu tenho Q falso? Eu observo que eu só tenho Q falso aqui, ó, na linha 2. Q falso na linha 2. E nessa linha 2, que é a que me interessa, qual é o valor de not P? Not P é falso. Olha, not P, que é o que eu quero aqui, not P é falso. Mas se not P é falso, qual é o valor de P? Verdadeiro. Então, eu tenho aqui P como verdadeiro. Viu? Então, descobri os valores de P, Q e R. Então, eu já sei que Pedro, o P quem é? Pedro é músico. Eu já sei que Pedro é músico e eu já sei o que quem é o quê? André é servidor da BIM. E eu já sei que André não é servidor da BIM, porque que é falso. Certo? Então, é o que me interessa para resolver a questão. Olha, Pedro é músico e André não é servidor da BIM. Então, o que o item da questão diz? Se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, que é, nós encontramos aqui, então as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem um argumento válido, que é exatamente o item está correto, certo? Porque Pedro é a proposição lógica, Pedro é músico, foi a conclusão desse nosso argumento. Então, é correto esse item 48. Então, vamos ver agora os itens 49 e 50. Nesses itens, foi dado aqui essa tabela.
A tabela a seguir mostra as 3 primeiras colunas das 8 linhas das tabelas verdades das proposições. Aqui eu tenho 2 proposições. Então, aqui eu tenho a tabela verdade dessas proposições, P, Q, E. E como é que eu leio? Eu leio P, I, Q ou R, e a outra proposição eu tenho P e Q implica em E. Aqui eu vou precisar saber de mais tabelas. Eu preciso saber da tabela do E, preciso saber da tabela do OU e preciso saber da tabela implicação. Certo? E o que ele pergunta? Aqui está a tabela que o problema nos dá e ele pede o seguinte: julgue os itens que se seguem completando a tabela, se necessário. Então, da Sebrasp também, na BIM de 2018. Então, a 49 diz: na tabela, a coluna referente à proposição lógica P, I, Q ou R, escrita na posição horizontal, é igual a. Então, quero saber os valores da minha tabela para essa sentença. Aí eu quero saber se os valores que eu encontrar aqui, se são esses mesmos valores daqui. E o item 50, ele quer saber se os valores que eu encontrar aqui são os itens daqui. Então, vamos encontrar esses valores. Para esses valores, eu tenho que saber como eu faço, conhecer as tabelas do I ou condicional, como eu já tinha falado. Eu completei essa coluna 4 e 5 só distribuindo um pouco mais, porque o argumento que eu quero descobrir na coluna 6 é esse daqui, ó, tá? Q ou R. Tá? Então, Q ou R eu separei e coloquei aqui na linha 4, Q ou R. E peguei os valores de Q ou R utilizando a tabela do OU, do Q e R. Q está aqui na coluna 2, R está na coluna 3. E a tabela do OU, eu sei que se eu tiver pelo menos um verdadeiro, eu tenho um resultado verdade. Para mim ter falso, os dois resultados têm que ser falso. É o do OU. Agora fica mais fácil eu descobrir esse argumento P, I, Q ou R. Porque P está aqui, P está aqui, né? E Q ou R está aqui na coluna 4. Então, eu vou analisar a coluna 1 e a coluna 4 e vou utilizar a tabela do E para essas duas colunas aqui. A tabela do E. E na tabela do E, eu sei que só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, tenho verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Opa, verdadeiro. Ó, tenho falso aqui e tenho verdadeiro aqui, então é falso. Então, só vai ser verdade se os dois forem verdades. Como aqui é verdade, aqui também vai dar verdade, aqui é verdade, aqui também é verdade, vai dar verdade, e assim sucessivamente. Montei a coluna da questão que ele está pedindo. Falta montar essa outra daqui, que é a 7. Então, para montar a 7, eu utilizei esse P e Q para ajudar. Ó. Inclusive, essas duas linhas que eles deixaram em branco, olha, essas duas colunas que eles deixaram em branco, exatamente para ajudar a gente a fazer os cálculos. Tá? As colunas 4 e 5. Então, agora falta eu descobrir os valores lógicos para essa implicação da coluna 7. Então, eu pego o P e Q e separo. O P e Q está bem aqui, certo? E quem é o P? Está onde? Está na coluna 1. E o Q está na coluna 2. Então, basta eu fazer P e Q entre coluna 1 e coluna 2, que nós já vimos que o P e Q só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros.
Então, verdadeiro, verdadeiro aqui, eu monto verdadeiro. E assim sucessivamente. Montei o P e Q, agora eu vou fazer a implicação. Entre P e Q, que é a coluna 5, que implica em R. Quem é o R? Meu R está aqui na coluna 3. Ó. Então, essa implicação eu vou montar entre essas duas colunas, a coluna 5 e a coluna 3, que é o R. E na implicação também eu já tenho que saber de antemão que ela só é falsa quando eu tenho esse P e Q verdadeiro e o R falso. É a única situação que é falso. Então, eu observo onde é que eu tenho P e Q verdadeiro, P e Q eu tenho verdadeiro. Vou colocar aqui do lado para a gente lembrar. Ó. P e Q verdadeiro eu tenho aqui. Ó. Tenho duas situações. P e Q é verdadeiro. Agora eu tenho que observar quem é o R. Aqui quem é o R é verdadeiro. Opa, então a opção é verdadeira. Então não vai ser falso. A outra situação é aqui. Quem é o R? Falso. Opa, então essa situação aqui é a única falsa. Olha, é a única falsa. Todas as outras opções são verdadeiras. Pronto, montei as duas colunas que eles estão solicitando, que é esse argumento PIQR, que está aqui, ok, e a coluna P e Q implica em R, que está aqui. Agora basta olhar para as alternativas. 49. Na tabela, a coluna referente à proposição lógica P, I, Q, R, escrita na posição horizontal, é igual a... Vamos comparar? 1 verdadeiro, 1 verdadeiro. 2 falso, 2 falso. 3 verdadeiro, 3 verdadeiro. 4 falso, 4 falso. Observem que são os mesmos valores lógicos. Olha, os mesmos valores. Então, esse item está correto. Ok? Vamos olhar o item 50, que é esta coluna aqui. Nesta coluna aqui, eu só tenho como falso a linha 5. Olha, só essa linha aqui, 5, é a única falsa. E vamos observar na 50, olha, só a linha 5 que é falsa. Então, a gente confirmou que as respostas batem. Então, a 50 também é um item correto. Ok? Então, vimos que os itens 48, 49 e 50 são itens corretos aí desta prova. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, não parem de estudar. Continue estudando raciocínio lógico e você fará uma boa prova aí no concurso. Muito obrigado e até a próxima.